gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos aqui da nossa casa, né, da Morada da Paz, que é uma casa estruturada com base em princípios universalistas, né, de espiritualismo universalista. Então, às vezes, tem pessoas que chegam, né, e a gente não tem tempo de explicar exatamente como que é esse fundamento, né, isso pode gerar um pouquinho de dúvida. Então, a ideia de fazer essa conversa era justamente essa, para sanar essas dúvidas, e aí quem não está aqui presente nessa noite vai ter esse vídeo para assistir, para poder tirar essas dúvidas, e depois, se sobrar outras questões, pergunta, né? Então, o que a gente entende por espiritualismo, espiritualidade universalista? Primeiro, nosso conceito de espiritualidade é essencialmente uma busca pela verdade, pela realidade, né? Então, se a gente imaginar que a gente está morando numa casa assim, ó, redondinha, e ela tem muitas janelas posicionadas, né, ao longo dessa parede redonda que nos pega em 360 graus. Então, cada tradição, cada escola, ela tem um recorte, uma janela para essa realidade. E quando eu falo de realidade, eu estou falando tanto da realidade da vida espiritual, como a nossa realidade interior. É uma só realidade, né? É uma só realidade. São diferentes aspectos da mesma realidade. Então, aqui, principalmente, a gente está, nesse momento, eu diria que a gente está estruturado em 4 escolas principais, dá para a gente dizer assim. Uma delas é o Espiritismo, na linhagem ali de Kardec, de todos aqueles que vieram trazendo esses ensinamentos dentro dessa frequência de trabalho. Outra são as vertentes orientais, vamos colocar elas todas num abraço só, mas tem o budismo, tem o hinduísmo, o yoga, as coisas que a gente estuda, voltadas principalmente para o autoconhecimento, né? Que é assunto no qual os orientais são peritos, né? A gente está estudando também ali patchwork, mas vamos colocar ele dentro desse pacote aí do autoconhecimento e do orientalismo. Terceira vertente, a gente tem as práticas xamânicas, né? Aqui das Américas principalmente, né? Então a gente tem as nossas cerimônias com medicina sagrada, principalmente. A gente tem uma janela aberta aí, quem sabe trazer alguém para fazer outro tipo de trabalho, por exemplo, um temazcal, enfim, está escrito dentro desse modelo de trabalho aí xamânico, né? E tem também aí a espiritualidade de matriz africana. A gente não pode dizer que a gente banda, mas enfim, os trabalhos de benzimento, as defumações, outras coisas assim, estão dentro dessa janela, digamos assim. Então, cada uma dessas janelas de olhar vai nos abrir também um campo de conhecimento, né? Então, e essa é justamente a principal vantagem da gente estar numa casa universal, seguindo um caminho universalista, é porque eu acredito, e acho que quem está aqui acredita nisso também, que a gente diminui os nossos pontos cegos, né? Porque na caminhada espiritual a gente vai seguindo um caminho, a gente olhando sempre para a realidade a partir daquela mesma janela, e tem mais pontos cegos, tem coisa que ficou para cá, a gente está enxergando só aquilo que está aqui, né? Seja dentro de nós, seja no mundo espiritual, seja na realidade do mundo que nos circunda aqui, nesse plano material mesmo. Então, essa é a vantagem, né? Além de a gente ter um crescimento cultural maior, enfim, tem essa diminuição de pontos cegos aí e a compreensão dos caminhos que vão entrando em sinergia, né? Mas e no caso de um falar um negócio, outro falar outra, como é que faz? Né? Digamos, uma escola tem um ponto de vista, porque a gente vai percebendo o quê? Que no fundo, são diferentes linguagens apontando para uma mesma realidade. Então, as diferenças estão muito mais na superfície do que na profundidade. Quando a gente mergulha um pouquinho mais a fundo dentro daquele caminho, dentro do pensamento daquela escola, a gente vê que não é tão diferente assim, né? É muito próximo. Agrega um olhar mais específico para algum outro aspecto, por exemplo, no Espiritismo, essa visão mais específica da mediunidade, dos tipos de mediunidade, enfim, que outras escolas não abordam tão a fundo, Kardec foi destrinchando isso, por exemplo, das relações com o mundo espiritual. Outras, a escola oriental vai muito para o autoconhecimento, enfim, cada escola tem as suas particularidades. E se por acaso, às vezes, tem alguma divergência, a gente que lide, né? A gente não precisa ter essa certeza absoluta das coisas, né? Porque isso que acontece, às vezes, num caminho, né, muito direcionado, a gente fica com aquelas certezas absolutas, isso é assim, a coisa é assada, funciona desse jeito, porque está escrito.
E às vezes a gente vê, opa, tem essas diferenças aqui, como que isso se acomoda aqui dentro? Deixa eu ver o que faz sentido para mim. A gente é meio que forçado a exercitar mais o nosso discernimento também, porque a coisa não está tão prontinha, às vezes nem alguns detalhes do caminho, a gente tem que usar nosso discernimento. Está tudo bem, a gente está aqui para isso, para ir aprendendo e crescendo juntos, né? Então, a gente vê que essa é a principal vantagem. Tem outra vantagem também, que é justamente a gente se precaver contra esse sentimento de sectarismo, de separatismo que existe em muitos caminhos espirituais, que é mais ou menos aquela crença de que esse é o melhor caminho, né? A gente tem que tomar cuidado até mesmo no caminho universal, para não pensar, não, só o que é universal é que presta, o resto é ruim. Isso também é o mesmo pensamento voltando pela janelinha dos fundos, né? Tem que estar esperto com isso, digamos assim, né? Então, esse é bom pra gente, né? Não vai ser bom para todo mundo, porque a gente está mais afinado com um outro formato de caminho espiritual e está tudo bem, né? Cada um tem as suas necessidades, as suas particularidades, né? Mas a gente está aqui porque a gente entende que esse é um caminho necessário para esse momento da humanidade, né? E tem muitas pessoas buscando isso, né? E já estão um pouco cansadas da coisa muito formatada, da coisa muito daquele jeitinho e tal. Então tem essa demanda, essa necessidade de ter um olhar mais ampliado, né? Que não fica circunscrito a só uma escola de pensamento, né? Então é para isso que a gente está aqui, né? Que mais? Então essas são as maiores vantagens que a gente já falou. Então quais são os riscos aí que a gente corre, né? Todo caminho tem seus riscos, né? Eu acho que o risco que a gente corre é de ficar às vezes na superfície, né? De ficar muito assim, raso, encarar, eu sei um pouquinho disso aqui, um pouquinho daquilo ali, um pouquinho daquilo lá e não aprofundar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas esse é um cuidado que a gente vem tomando, eu acho, né? De tentar se aprofundar, tentar conhecer, tentar estudar dentro do possível e principalmente mergulhar interiormente dentro de cada caminho, muito mais do que somente no conhecimento que a gente adquire por meio de leituras e tudo mais, e de trocas de experiências, de conversas, mas interiormente, né? A gente assimilando aquilo que há de mais verdadeiro, de mais profundo dentro de cada escola, e aquilo que faz mais sentido. É natural que cada um tenha, às vezes, uma afinidade maior por um caminho do que o outro, né? Então, um tem uma afinidade maior pelas práticas xamânicas, outro tem uma afinidade maior pelo espiritismo mesmo, outro tem uma afinidade maior pelo estudo, né? Oriental ali, outro pelo xamanismo, enfim, natural, né? Mas, assim, o que é importante, eu sinto que mesmo que haja diferenças de afinidade, é a gente estar disposto a estar dançando essa mesma música, né? A mesma egrégora. A mesma egrégora, a mesma música, cada um tem o seu jeitinho de dançar. O que pode ser ruim é se cada um quiser dançar a sua própria música somente, né? Então, assim, não, eu quero só isso aqui, eu vou fazer só isso aqui, dentro disso aqui, a coisa vai dar desarmonia no grupo, né? Para que o grupo funcione em harmonia, a gente tem que estar dançando essa mesma música, cada um no seu ritmo, né? Cada um no seu jeitinho particular. Assim funciona bem, né? E que mais que a gente tem de problema? É a gente começar a se prender em muitos detalhes, naquilo que é superficial dentro de cada escola, sabe? Porque aí sim a gente pode se perder e deixar de lado a essência. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma história que é muito legal, que é o seguinte. Essa é uma história que vem lá do Oriente, né? Havia um instrutor espiritual, um mestre, e ele ensinava basicamente meditação, autoconhecimento. Esse era o ensinamento dele, né? E ele estava lá dentro de uma comunidade dando esses ensinamentos. Até que chegou um jovem e pediu para ser discípulo dele. Ele mediu bem, né? O momento daquele jovem, não dá. Nesse momento ainda você não está pronto. Mas eu posso ficar no cantinho aí escutando, aprendendo? Pode. Você vai ser meu discípulo, mas você pode ficar por aí, né? Fica aí onde der, né? Porque no Oriente é assim, né? As pessoas pedem para ser discípulo, mas aceitam ou não. Tem muitos que rejeitam 95%, aceitam um ou outro, né? Então você ainda não está pronto, mas pode ficar por aí. Aí ele ficou ali ouvindo, aprendendo e tal. Certo dia, o mestre estava no cantinho dele, dentro da cabaninha dele, fazendo uma prática de meditação, e apareceu um gato. E o gato começou a miar muito, subia no colo dele, subia aqui no pescoço, caminhava, incomodava, ele não estava deixando ele fazer o negócio funcionar. Ele foi lá, botou uma coleirinha no gato, prendeu ali, amarrou no poste, fica aqui, gatinho, deixa eu fazer minha prática e depois eu te solto, né? Fica
sossegado aí. E fez a prática dele e tal, o gatinho amarrado no poste. O discípulo ali olhando, né? E aí, passado um tempo, esse mestre precisou se ausentar daquela comunidade, daquela cidade, foi ensinar em outros locais. E o lugar ficou vago. E as pessoas viram que aquele jovem estava sempre ali por perto, o mestre, pensaram que ele era um sucessor. E foram lá começar a ter ensinamento com ele. E ele ficou dando os ensinamentos do jeito dele, né? Passados uns anos, o mestre voltou para aquela comunidade. Quando ele está chegando lá, de repente ele passa pela feira e estava lá. Vende-se gatos, gatos para a meditação. Compre um gato e leve um poste. Aí ele falou assim, o que está acontecendo, né? Aí ele chegou lá no espaço, na praça, onde o pessoal costumava ir lá ouvir as preleções, né, as palestras e ter os ensinamentos. Ia ter, justamente o jovem estava lá, dando ensinamentos, dando a meditação, um postezinho, um gato amarrado, cada um sentado embaixo, todo mundo com seu postezinho e seu gato amarrado. Ele chegou e disse, o que significa isso? Aí eu estou aqui seguindo as tuas orientações, né? A gente está aqui amarrando o gato para poder fazer a meditação. Aí ele entendeu o que estava acontecendo, né? Então, essa é só uma metáfora, né? Porque isso acontece em todas as tradições. O que acontece em todas as tradições? Algum instrutor espiritual passa alguma orientação que é circunscrita àquele momento, àquela situação específica. Não é um ensinamento para ser levado como uma verdade universal. Um exemplo que eu estou lendo um livro para as crianças agora lá em casa, todo domingo a gente comenta um trecho, um capítulo, que é o Paulo Estevam. E aí Paulo está lá naquele trecho que a gente está lendo agora, debatendo com os outros cristãos, por exemplo, com o Tiago, sobre a necessidade da circuncisão, ou da conversão ao judaísmo, que tinha que fazer circuncisão. Então, o Paulo leva lá para Jerusalém um amigo dele, Timóteo, um jovenzinho, que não era judeu, ele era grego, e estava ajudando Paulo nos trabalhos. E aí o pessoal lá da Casa do Caminho fala assim, ele só vai poder participar da reunião se ele for circuncisado. Pensa, né? Que situação, né? Então, assim, um ensinamento provavelmente por questões de higiene, o que quer que seja, que foi passado lá séculos atrás, agora estava gerando uma barreira. Isso é um gato amarrado no poste, né? Tem uma outra, por exemplo, um outro exemplo. Tem uma escola que trabalha com medicinas sagradas, que surgiu nos anos 60, 70, e um dos ensinamentos era, por exemplo, um homem não deve usar barba. Por quê? Naquele momento, ditadura militar no Brasil, tinha muito hippie surgindo, né? Ele não queria ter problema com a polícia. Ele já está fazendo um negócio aqui meio underground, né? Na Amazônia, bebendo um chá que ninguém sabia direito o que era naquela época. Eles ele não queria que achassem que eles eram hippies, vadios, qualquer coisa do tipo. Então todo mundo de barbinha feita, todo mundo, né, na régua, bonitinho. Pronto, até passado décadas ainda não pode ter, entende? É gato amarrado no poste, né? Então, assim, se a gente ficar se pegando com esses detalhes, ainda mais seguindo várias vertentes que a gente está aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter um gato amarrado no poste que é do espiritismo. Vamos ter um cachorro amarrado no poste da Umbanda. Vamos ter um bode amarrado no poste do xamanismo. E vamos ter, sei lá, um urso amarrado no poste das escolas orientais. A gente não vai fazer mais nada, a não ser dar comidinha para esses bichos, limpar as caquinhas deles, separar as brigas entre eles. E o trabalho interior mesmo, que é a essência do que a gente está aqui para fazer, vai ficar de lado, né? Então isso é muito, muito importante dentro da nossa proposta de trabalho, que a gente simplifique ao máximo tudo que se refere a qualquer tipo de cerimônia exterior, a qualquer tipo de ritualística, né? A qualquer tipo de, como é que a gente pode chamar? Preceito, a roupa, não sei o que, a alimentação, a vela não sei das quantas, o corpo, o incenso de não sei o que. O máximo de simplificação que a gente tiver é melhor, porque senão vai começar a ter isso aí. Aí vai dar conflito, vai dar problemas que não são a essência do trabalho, né? A maior parte desse tipo de orientação, a gente pode entender assim, é gatinho amarrado no poste. Surgiu aquela necessidade ali, apareceu uma determinada energia, eu vou acender uma vela, fazer um propósito aqui para fazer uma oração, para regularizar essa energia na casa. Pronto, aquilo às vezes virou, né, um fundamento que tem que ser seguido daquele jeito, que precisa ser assim.
E não é isso que a gente tem que se prender. A espiritualidade não deixa de nos orientar sobre isso, né? Várias vezes, né? Então, a luz que você tem que acender é interior, é dentro. O resto não importa. E isso vindo dos irmãos menores. Exato, dos irmãos Então, menores. você imagina como existe toda a hierarquia. Sim. Você imagina os outros. Exatamente. Eles não estão preocupados com Não isso. estão. Né? Eles estão preocupados com a nossa essência. E acaba que, sem querer, a gente às vezes fica de uma forma mais mecânica. Exato, Assim, fica mecânico. porque, né, o real significado que a gente pode ter essa ritualística. Exato, mas não tem que é problema. legal também. Isso traz um sentido. A gente às vezes se conecta, né? Mas se não tiver essa conexão mesmo verdadeira, Perde, né? perde. Ela né? fica perda de vazia, tempo. Fica Vazia, vazia. e mecânica, e a gente já nem sabe porquê, mas tá ali acendendo a sangueira, fazendo assim, tá colocando uma água ali, né? Nem sabe o que é aquela água, né? Não, essa água agora é minha água aqui que eu pedi, né? Que recebo os fluidos que eu preciso, né? Não estou me conectando com aquilo, é diferente. É interessante pensar que quando você vai nas casas de Umbanda mesmo, né? Não é porque é Umbanda que todas elas têm o mesmo símbolo na porta, as mesmas imagens no altar. Cada um tem a sua de acordo com a orientação para aquela casa, né? Para aquele momento, para aquelas pessoas, banhos, né? A gente fala sobre isso, cada pessoa recebe. Então é muito de momento individual, não dá pra... Não dá para engessar, né? Não, e os próprios sacerdotes falam, né, que não dá pra gente aprender essas coisas em livros, internet, porque é passado ali dentro, né? Sim. Coisa que você É isso mesmo. É bem lembrado isso que você traz, porque uma coisa para tirar dessa história também, do gatinho amarrado no poste, chega um momento, quando a gente se prende muito nesse tipo de ritualística externa, que a gente começa a confundir isso com a própria prática. Ali eles ainda estavam no momento em que eles estavam praticando com o gatinho amarrado. Chega um momento em que amarrei meu gato no poste, pronto, a prática está feita. Sim. Já fiz meu compromisso do dia, né? Vamos para a próxima atividade. acende minha vela, a prática está feita. Está feito. Isso aconteceu até mesmo na Igreja Católica. Com certeza. Né? Como é bonito o Pai Nosso. Sim. E quando a gente presta atenção. Exato. Não é? Mas quando nós não prestamos, vira um ritual. É. O terço, o próprio terço. Sim. Né? E é bem isso que você fala, Marcos, porque quando a espiritualidade assim, nos convidou, é essa essência que não pode acabar. Sim. Né? Essa luz que está acesa aí, que não pode acabar no coração de cada um. Né? Esse preto velho nos olhando, mas atrás disso o ensinamento da humildade, que nós Exato. estamos aqui. Esse é o principal. Esse é o principal. Né? Não existe mais ou menos. Existe todos aqui que são importantes para a casa. Né? Exato. Eu comentei isso com você, né? É que quantas vezes a pessoa não consegue pagar o dinheiro aqui para ajudar, mas quantas vezes alguém vem dar uma limpada, traz uma flor, né? Eu achei muito interessante quando você colocou isso. Óbvio que toda casa precisa de sustento. Aham. Mas tem muitas pessoas que fazem e que não querem nem ser vistos. Sim, é isso Né? mesmo. Porque a casa é interior, né? É isso mesmo. Precisa ser colocada como... Então, já caminhando para a gente concluir, o que é importante a gente pensar, né? Que o caminho espiritual, ele é, acima de tudo, um caminho de relacionamento. E são 3 os tipos de relacionamento. O relacionamento com Deus, é o relacionamento interior, nosso, com a gente mesmo, e o relacionamento uns com os outros. Todo caminho espiritual se baseia nisso. Por isso que Jesus diz assim que toda a lei e os profetas está resumido, né, em amar a Deus por todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Todo o caminho espiritual é sobre esses 3 relacionamentos e sobre o amor que se coloca nesses 3 relacionamentos. A verdade, a sinceridade que se coloca nesses 3 relacionamentos. Né? Então, assim, o que é muito importante é que dentro da família espiritual, da Sangha, isso seja um laboratório para a gente, de relacionamento saudável, harmonioso, verdadeiro, né, uns com os outros, né? Por isso que a gente tem que ter essa noção de que isso não é um acessório, isso não é um adendo, isso é o coração da prática, né? É o olhar que a gente tem um para o outro, assim, um olhar de não julgamento, de acolhimento, de aceitação do que a pessoa tem a oferecer, das qualidades que ela está colocando, né? A questão do comentário, ou a gente pode dizer assim,
isso que às vezes acaba surgindo sem querer, é uma das coisas que mais tem potencial de minar um trabalho espiritual como esse, né? Então não adianta reduzir e ficar um pouquinho, isso a gente tem que cada um cuidar para que isso seja zero, ou muito próximo de zero, né? Comentário, ou chegou, interrompe, né? Não chegou, interrompe para que isso não cresça, porque a gente vê, na maior parte dos lugares, o que dá problema é isso, né? É onde a coisa perde, é onde a coisa perde. Então, se a gente cuidar muito bem disso desde sempre, enquanto a gente está pequeno, a gente vai crescer. Se o trabalho realmente for crescendo, ele vai crescendo de forma saudável, né? Isso é muito importante, né? Lembrando também, né, por fim, que isso foi um dos ensinamentos que Jesus deixou para os discípulos, né? Antes dele ir embora, ele falou assim, olha, a marca que eu quero deixar para vocês é que vocês amem uns aos outros como eu vos amei, não é? Assim, irão reconhecer que vocês são os meus discípulos, por amarem uns aos outros. Ele já estava se prevenindo, porque nesse momento que eu comentei lá de Paulo, houve um risco muito grande de racha. Eles chegaram muito perto de ter um racha ali, importante dentro do cristianismo nascente. Isso 10, 15 anos depois da crucificação, né? O que conseguiu sustentar foi justamente Simão Pedro, né? Que era o dirigente, o guardião ali de todo o colégio dos apóstolos, assim, e ele conseguiu equilibrar, o espírito conciliador dele conseguiu equilibrar os pratinhos na balança para chegarem num denominador comum e não ter um racha, que seria muito prejudicial ali, né? De um lado, né, estava Tiago querendo que o cristianismo fosse só dos judeus, e do outro estava Paulo querendo libertar o cristianismo de todas as amarras, pregar para os gentios, né, para os romanos, os gregos, os asiáticos, todo o povo conhecido da época, né? Então Pedro foi quem conseguiu conciliar esses dois propósitos aí, manter uma unidade que era muito cedo para ter um racha. Já ia enfraquecer muito a proposta, né? Se tivesse um racha naquele momento. E por fim, a gente sabe que a gente está aqui de forma transitória, passageira, fazendo esse trabalho, né? E o mais importante é que ele sirva para o nosso crescimento interior, que ele sirva para também trazer consolo, trazer orientação, caminho puro para outros que chegam, seja encarnado, seja desencarnado, né? Então é para isso que a gente está aqui, né? E quem sabe deixar uma semente dessa espiritualidade universal, que eu particularmente acredito que é o caminho da religiosidade nesse mundo, nesse milênio, né? Não é algo talvez para já, para imediato, é uma obra que a gente provavelmente não vai ver concluída ainda nessa vida, né? E quero contar mais uma pequena história, né? Que é daquelas pessoas que construíam catedrais na Idade Média, né? Eles, na maioria das vezes, não viam a obra concluída, né? Alguns passavam assim, você está a vida inteira aí carregando pedra, né? Alguns até sentiam que estavam só carregando pedra, mas para outros, eu não estou só carregando pedra, eu estou construindo uma catedral, né? Então a gente está aqui nesse movimento também de construir essa catedral, digamos assim, dessa espiritualidade mais livre, universal, acolhedora, né? Que a gente espera que possa guiar a humanidade, né? E tem muitas iniciativas como essa no mundo, que cada um tem o seu propósito, né? A gente é só mais um pedacinho aqui, um grãozinho de areia nesse canteiro de obras. Uns aram, outros plantam e outros colhem. É isso mesmo. Né? Então, talvez nós estejamos nesse processo ainda de arado. Né? E quem sabe os filhos, os tataranetos, os netos que vão Sim, é isso mesmo. ou plantar. O importante é deixar a semente. Sim. Aqui em Maringá temos mais casas nesse perfil? Nossa. Eu não sei dizer se... acho que sim. Eu acho que sim. Ou não sei exatamente com o mesmo perfil, mas tem iniciativas de proposta mais universal, mas cada uma com, às vezes, um desenho um pouquinho diferente, né? Mas no Brasil, com certeza, tem muitos. O Brasil é uma terra muito fértil para isso, né? Porque a gente já tem isso na nossa cultura. Os espíritos. Para poder fazer. Isso. Mas então é isso, gente. Esse é o recado, né? Então, que a gente possa seguir aí
em harmonia, em união e trabalhando com humildade, simplicidade sempre. Mestre, fazei que eu procure mais consolo.